Te ensinaram errado. Fizeram você acreditar que bastava se esforçar mais, estudar mais, trabalhar mais, correr sem descanso. E tudo daria certo. Mas aqui está você, exausto, ansioso e ainda distante do lugar onde sempre quis chegar. Estranho, não é? Você deu tudo o que tinha. E mesmo assim, a vida continua parecendo areia movediça. E se eu te dissesse que o problema nunca foi a falta de esforço, mas o excesso dele? Este vídeo não é sobre desistir, é sobre despertar. Porque os verdadeiros vencedores da vida não se movem com pressa, eles se movem com propósito. Com uma calma tão profunda que o mundo inteiro parece dançar no ritmo deles. Capítulo 1. O paradoxo do esforço. Tente menos, conquiste mais. Aqui vai a primeira verdade brutal. Se esforçar demais é uma forma de medo. Quando você força as coisas, quando está desesperado por sucesso, envia uma mensagem silenciosa ao universo. Eu não sou suficiente como sou. Pense nisso. Quantas vezes você tentou impressionar alguém com tanto esforço, que acabou deixando tudo estranho? Mas quando você estava calmo, natural, simplesmente sendo você, as pessoas se aproximaram. Esse é o paradoxo do esforço. O sucesso é como um gato. Se você corre atrás, ele foge. Mas se você permanece quieto, presente, ele vem e se acomoda no seu colo. Forçar cria resistência. Agir com clareza e inteligência cria resultados. Capítulo 2. O efeito do garoto descolado. O poder silencioso do desapego. Já reparou que a pessoa mais admirada em qualquer ambiente nunca precisa pedir atenção? Ela não persegue, ela inspira curiosidade. E não é arrogância, é equilíbrio. Uma tranquilidade que vem de dentro de quem já entendeu o próprio valor. Você não vence a vida correndo atrás de aprovação. Vence quando se torna alguém que não precisa ser aprovado. É aí que surge o verdadeiro magnetismo. As pessoas sentem a sua calma, sentem a sua confiança. E sem perceber são puxadas pela sua presença. Quando você se desprende do resultado, a vida curiosamente começa a correr atrás de você. Capítulo 3. Músculo versus fluxo. Força versus forma. Forçar demais é como tentar segurar água com um punho cerrado. Quanto mais força você aplica, menos consegue reter. Você não precisa de mais músculo, precisa de mais fluxo, de mais harmonia com o movimento. Um artista marcial não vence apenas pela força bruta. Ele vence sentindo o ritmo, soltando na hora certa, deixando a energia guiar cada movimento. A vida segue a mesma regra. Você está tentando vencer com força ou aprendendo a dançar com o fluxo dela? Porque a força quebra. A forma, o fluxo e a consciência constroem. Capítulo 4. A verdade do arqueiro. Acerte na intenção e abandone o controle. Um arqueiro puxa a corda. O som do arco tensionado corta o ar. Ele respira fundo, sente o peso da precisão e solta. Mas se ele segurar a flecha por tempo demais, ela nunca chegará ao alvo. Ela fica ali, suspensa entre o medo e a dúvida, imóvel, sem direção. E o mesmo acontece com você, com seus planos, com seus sonhos. Pensar demais, planejar demais, se preocupar demais, é apenas segurar a flecha com medo de deixá-la voar. Faça o que precisa ser feito. Dê o seu melhor. Mire com foco absoluto. E então, deixe a flecha seguir o seu curso. Confie no processo. Porque tentar controlar cada detalhe é apenas ansiedade mascarada de perfeccionismo. No fim, a verdadeira força não está em controlar o resultado, mas em ter coragem de soltar a flecha e deixar o destino fazer o resto. Capítulo 5. O bug do amor. Porque a necessidade afasta as pessoas. Vamos ser sinceros, o desespero mata a atração. Nos relacionamentos, na carreira, nas amizades, sempre que você precisa de mais de algo, você cria distância. Por quê? Porque energia não mente. Quando você persegue o amor como se fosse oxigênio, está dizendo ao mundo, mesmo que em silêncio, eu não tenho o suficiente. E essa vibração de falta repele. As pessoas sentem, mesmo que você não diga uma palavra. Mas quando você está inteiro, tranquilo, presente, quando o seu valor não depende da aprovação de ninguém, você se torna o centro natural de gravidade. As pessoas se aproximam não porque você as chama, mas porque elas sentem a sua paz. O segredo não é correr mais para ser amado, é se amar tanto, tão profundamente, que tudo o que vier depois disso se torna apenas um bônus. Capítulo 6. A identidade do esforço. Quando o hustle vira uma prisão. Você usou o trabalho duro como uma medalha de honra, mas e se o que você chama de liberdade for na verdade uma prisão disfarçada? Se a sua identidade está presa ao grind, você nunca vai se sentir seguro descansando. Vai sabotar a própria paz. Vai se sentir culpado quando as coisas forem fáceis, porque no fundo sente que, se não estiver sofrendo, não merece. A verdade é que isso nunca foi real. Facilidade não é preguiça.
Às vezes, o movimento mais poderoso é parar de remar e deixar a corrente te levar. Capítulo 7. A armadilha da necessidade. Quanto mais você precisa, menos você tem. Mark Manson disse isso da melhor forma. O desejo por uma experiência positiva é, em si, uma experiência negativa. Quanto mais você precisa se sentir confiante, mais inseguro fica. Quanto mais quer ser rico, mais pobre se sente por dentro. A necessidade cria escassez. Ela bloqueia o fluxo. Mas, e se você pudesse simplesmente dizer: eu já tenho o que preciso? A partir daí tudo muda. Você se move do agarrar para o doar, da força para a liberdade. E é nesse instante que a vida começa a conspirar a seu favor. Capítulo 8. A regra do parque infantil. A alegria de não se importar. Observe as crianças brincando. Elas não estão tentando impressionar. Não estão calculando cada movimento. Elas simplesmente são. E nesse estado de presença pura, estão mais vivas do que a maioria dos adultos jamais estará. Agora compare com você, rolando o Instagram, perseguindo métricas, se preocupando com a imagem. Você trocou a alegria pela estratégia. Mas adivinha, o verdadeiro impacto não vem de tentar ser impressionante. Vem de se divertir tanto no jogo, que as pessoas sentem a sua alegria. Pare de tentar ser impressionante. Seja expressivo. Capítulo 9. O esforço invisível. Deixe as raízes crescerem. Se esforçar demais, parece barulhento. O verdadeiro crescimento acontece em silêncio. Uma semente não grita quando rompe a terra. O seu maior progresso pode estar invisível agora, como raízes crescendo sob o solo. Você pode achar que nada está funcionando, mas na verdade, está construindo profundidade, caráter, fundamento. Deixe os outros correrem atrás do brilho. Você constrói em silêncio, com calma, mas com constância. É assim que as árvores crescem altas, não por tentar mais, mas por confiar na estação. Capítulo 10. A arte de não forçar. Disciplina sem desespero. Não tentar demais. Não é o mesmo que não fazer. É fazer, sem se tornar refém do resultado. É aparecer com disciplina, mas sem desespero. É estar completamente presente, sem ser dominado pela ansiedade. Isso é o não esforço. Foco, sem tensão. Como a água, ela corta a rocha não porque tenta com força, mas porque flui constantemente. Você não precisa explodir. Precisa fluir. Síntese final. O poder da tranquilidade interior. Então, o que tudo isso significa? Pare de segurar a vida como se fosse uma corda. Você vai cair. Comece a tratá-la como uma dança, uma que você tem o privilégio de aproveitar. Forçar demais é ego. E o ego diz: se eu empurrar o bastante, finalmente vou ficar bem. Mas a tranquilidade responde: eu já estou bem. E é desse lugar que nasce o verdadeiro poder. Isso não é preguiça, é maestria. A pessoa mais perigosa de qualquer sala é aquela que se move sem medo, que trabalha sem pânico, que não deseja nada, mas cria tudo. Então, pare de se esforçar tanto. Silencie a pressa. Sinta o momento. Permita que o caminho se revele. Porque a vida não é vencida por quem tenta mais, mas por quem tenta o suficiente e deixa o resto nas mãos dela. Se essa mensagem te tocou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Assim você continua caminhando comigo nessa jornada de consciência, leveza e propósito.